Quando eu era estudante de antropologia, o que mais se discutia era o conceito de normalidade. O que é normal? Bem, nem vamos lembrar daquela canção que fala ou não fala. De perto, ninguém é normal. Mas, diante dos últimos acontecimentos, essa última conversa revelada entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e depois entre Dallagnol e o procurador Santos Lima, eu pergunto, é normal no Brasil que juiz colabore com a acusação? É normal. Não é colaboração recomendar à acusação que melhore o desempenho de uma inquiridora? É normal que o juiz tenha preocupação com o desempenho do acusador? Teve o juiz a mesma preocupação com o desempenho da defesa? É normal que o juiz dê dicas para melhorar o rendimento, a performance da acusação? Por quê? Que interesse tinha o juiz em melhorar o desempenho da acusação? O juiz não é neutro? Imparcial? Não deve se ater a julgar? Teria o juiz interesse prévio em condenar? É normal que o juiz troque segredos por mensagem com a acusação e peça reserva, sigilo? É normal que a acusação fique excitada e um procurador troque mensagem com o outro e ambos digam, depois a gente apaga, não deixa ninguém ver? É normal que depois dessa sugestão ou recomendação ou determinação, desse recado do juiz, a acusação troque os jogadores, não mande mais para inquirir o principal investigado, réu, Lula. É normal que a acusação não mande mais a inquiridora criticada pelo juiz. Tudo isso é normal. É normal que o juiz tenha procuradores de estimação. É normal que o juiz se comporte como parte, pendendo para um lado, confabulando com um lado, trocando segredinhos com um lado, toda hora, mandando recados. Isso não caracteriza conluio, combinação de estratégia? Não? É normal pensar que tudo isso é normal? É normal aceitar que tudo isso seja normal? É normal que em qualquer país seja assim e não aconteça nada? Será que os americanos, os franceses, os alemães considerariam isso normal? Ou já teriam exigido a demissão do hoje ministro? É normal que depois de tudo isso, o ex-juiz continue ministro? Aliás, era normal que o juiz, uma semana antes do segundo turno de uma eleição, liberasse um vazamento de uma delação requentada, que depois não teve mais consequência? É normal que ele fizesse isso? Ou foi para influenciar o resultado da eleição?
É normal que um juiz que colocou na cadeia o principal concorrente daquele que se elegeu viesse a se tornar ministro daquele que se elegeu? Não caracteriza isso participação num projeto político? É normal que por ideologia e conveniência se considere normal que as coisas funcionem assim? Eu só tenho perguntas. Dizem que as perguntas são mais interessantes do que as respostas, ou mais importantes. Talvez por isso o ministro Sérgio Moro, na sabatina que enfrentou no Senado, praticamente nada tenha respondido. Por fim, é normal que a grande mídia, por exemplo, o Jornal Nacional da Rede Globo, edite essa última grande revelação, eliminando, por exemplo, as constrangedoras situações nas quais os procuradores dizem: depois a gente apaga? É normal que as manchetes dos principais sites do dia seguinte não repercutam em letras garrafais essas revelações? Tudo indica que o Brasil é o país mais normal do mundo. Tão normal que chega a ser anormal.